ao longo desses domingos, olhando para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E nós já estamos caminhando dentro do capítulo 5. E dentro desse capítulo, nós enxergaremos que os apóstolos são presos, agora todos eles. Não apenas Pedro e João, mas todos eles. E a segunda prisão dos apóstolos era inevitável. Por que razão? Porque na visão dos que detinham o poder, eles precisavam ser presos novamente, porque havia uma ordem explícita de não ensinar mais em nome de Jesus. E os apóstolos desobedeceram publicamente essa ordem. Eles estavam pregando, ensinando sobre o Senhor Jesus. Para o Sinédrio, isso era um problema duplo. Primeiro, porque os apóstolos eram hereges na visão das autoridades. Segundo, eles eram perturbadores da paz. Havia uma religião, a religião da maioria, onde aparentemente eles estavam em paz, e agora chega um grupo ensinando algo que não era natural daquela religião. E a Palestina, ela sempre foi um barril de pólvoras. Não controlar essa situação, na visão dessas autoridades, podia causar revolta popular. Esse era o temor dos sacerdotes e dos saduceus, a intervenção de Roma. Se houvesse essa revolta, Roma interviria. E o que fariam? O que faria com que eles, as autoridades, perdessem o poder e o prestígio? Eles não teriam mais autoridade nas mãos. Eles perderiam a regalia. É isso que aconteceria. Mas Deus, que conhece a intenção do coração humano, Ele vai declarar para nós o que estava acontecendo no coração daqueles homens. E o Senhor Deus quer que nós aprendamos também verdades preciosas essa noite. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, abra o nosso coração, enquanto a Tua palavra está sendo aberta. E concede, ó Deus, que o nosso coração esteja preparado para deixar que a Tua palavra, que é o Senhor mesmo falando ao nosso coração, venha revirar o nosso interior, venha mostrar quem nós somos, e venha trazer em nós, ó Deus, a transformação que somente o Senhor pode operar. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que é aquele que revela toda a verdade, tenha plena autoridade vinda do Senhor, quebrando todas as barreiras que há em nós, para podermos entender a Tua palavra e deixarmos que o Senhor opere as mudanças, as transformações de que nós necessitamos. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. A palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 5, versículo 17. Eu vou estar usando aqui a NVT, e pode ser que algumas outras vezes eu estarei usando a NVI, usando a Almeida atualizada, mas vão acompanhando aí. Capítulo 5, versículo 17 de Atos. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa
prisão pública. Qual o motivo deles prenderem os apóstolos? O texto está nos dizendo: a inveja. A inveja atribuiu a essas autoridades a noção de que poderiam paralisar a obra de Deus através da prisão desses apóstolos, porque esses apóstolos estavam assumindo a posição que era a posição deles. Aquelas autoridades eram as pessoas que o povo ouvia, que o povo dava ouvidos, e agora, ao invés disso acontecer, eles estavam dando ouvidos aos apóstolos. Então, isso causou inveja neles. Mas lembremos que apesar da inveja querer paralisar a obra de Deus, seja naqueles dias em que a igreja estava iniciante, seja nos dias de hoje, em que a igreja está caminhando, o nosso Deus, Ele é soberano. A inveja não paralisa a obra de Deus. Nada pode deter o plano maior de Deus, que é a salvação do ser humano. E a inveja religiosa, ela tenta deter a obra de Deus, mesmo que os religiosos não tenham consciência disso. Mas era isso que estava acontecendo naqueles dias, e muitas vezes é o que acontece nos nossos dias. Muitas vezes no nosso meio. Mas o Senhor Deus, Ele move céus e terra para cumprir o seu propósito da salvação do ser humano. E Atos continua dizendo, a intervenção poderosa de Deus, através de servos de Deus, aqueles que estão investidos de autoridade de Deus, para fazer com que a obra dele tenha continuidade. Versículo 19 nos diz: um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. O versículo 20 está dizendo isso. Ah, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer para nós qual é o ministério dos anjos. Não é função nossa nesse momento trazermos um estudo nesse sentido, mas eu gostaria de olhar apenas mais 2 versículos que a Bíblia trata com relação ao ministério dos anjos. Hebreus 1, versículo 14 nos diz: os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia está dizendo que os anjos, eles são aqueles que Deus envia para cuidar de nós. Olha ainda para Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aquelas autoridades não contavam com a ação de Deus através do seu anjo, de um anjo. Eles não contavam. Mas esse anjo, ele vai lá na prisão e ele abre todas as portas para que esses homens, os apóstolos, saiam. E eu fico imaginando aqueles apóstolos na prisão, e de repente aparece um anjo, abre a porta e diz: todos vocês podem sair. E um atrás do outro, saindo da prisão. É algo fenomenal, é algo sobrenatural, é algo que somente Deus pode fazer para enfrentar aqueles que querem se opor a Deus.
Jamais o ser humano pode se opor ao nosso grande Deus. Deus intervém de forma natural, sobrenatural, na libertação desses apóstolos. Por que razão? Simplesmente para eles não ficarem presos ali? Não, porque eles tinham uma missão especial para transmitir ao povo judeu. O próprio Senhor Jesus disse que a pregação do Evangelho, primeiramente, deveria ser ao povo judeu. Sabe por quê? Porque o povo judeu falhou na missão que era dele, povo judeu. O povo judeu foi aquele que Deus levantou, formou essa nação, para essa nação espelhar quem é Deus. Mas a nação falhou. A nação não demonstrou quem era Deus. A nação não trabalhou no sentido de demonstrar que Deus é o Salvador. Ao invés disso, a nação se corrompeu. Então, agora, com a vinda de Jesus, o Evangelho é quem vai redimir o ser humano, vai resgatar o ser humano, vai tirar o ser humano do pecado. E Deus não faz isso através de anjos. A própria palavra de Deus nos diz que os anjos gostariam de realizar esta obra. Mas eles, anjos, não foram alcançados pelo sangue do Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus foi apenas para os homens, para o ser humano. E é por esse motivo que Deus usa o ser humano transformado pelo seu poder para poder anunciar o Evangelho. Mas os anjos, eles podem desimpedir o caminho para que a mensagem do Evangelho seja anunciada. E no versículo 20, o anjo diz o seguinte para os apóstolos: vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. O anjo então diz para ele, dá uma ordem para eles, vão ao templo. Que templo? O templo de Jerusalém. Era para eles irem lá, não era o templo da igreja, a igreja não tinha templo. A igreja se reunia nas casas, e antes de se reunir nas casas, a igreja se reunia no pórtico de Salomão. Ali era o lugar de adoração a Deus, e ali era o local de proclamação do Evangelho. Por esse motivo que o anjo disse, vão ao templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida. Foi por esse motivo. Então os apóstolos foram presos porque estavam anunciando o Evangelho. E o anjo os solta para que esse anúncio seja continuado. O anúncio do Evangelho jamais será paralisado. De uma forma ou de outra, o Evangelho avança. Por esse motivo, nenhuma autoridade, ela tem competência para impedir o avanço do Evangelho, para impedir o anúncio do Evangelho. Durante toda a história da humanidade, muitas autoridades tentaram fazer isso. E naqueles países que estão fechados para o Evangelho, eles têm tentado impedir o avanço do Evangelho, mas não conseguem, porque é a obra de Deus, é o amor de Deus, é Deus querendo salvar o ser humano e salvando o ser humano. Por esse motivo, nenhuma pessoa investida de autoridade, ela tem capacidade para deter a pregação do Evangelho. De uma forma ou de outra, o Evangelho será anunciado. E que mensagem de vida é essa? Qual era essa mensagem que os apóstolos deveriam anunciar? Que vida é essa? O próprio Jesus responde em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim
para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. O ser humano quer ter uma vida completa. O ser humano quer ter uma vida que o satisfaça. Mas somente o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de trazer essa vida completa, essa vida plena, essa vida que satisfaz. Nada, ninguém, coisa alguma, poderá suprir essa vida que só Deus pode dar através de Jesus. Então, amado, amigo que está aqui nessa noite, e até você, meu prezado irmão que aqui está nessa noite, onde você tem procurado vida plena? Onde você tem buscado satisfação para a sua vida? Onde? É somente em Jesus. As outras coisas, outros meios, jamais poderá preencher a vida do ser humano. É somente Jesus Cristo. Essa é a mensagem de vida que os apóstolos deveriam pregar, ensinar. E é essa mensagem que nós, igreja, precisamos também anunciar. Levar as pessoas para que elas possam entender isso. E aí no versículo 21, continua nos dizendo que os apóstolos obedeceram. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Meus amados, é isso que nós, igreja de hoje, precisamos entender. A ordem também foi nos dada. Não foi um anjo que nos deu essa ordem. Foi o próprio Senhor Jesus. Ele mandou que nós fôssemos por todo o mundo e anunciar o Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos anunciá-lo. Nós precisamos ensinar as pessoas que vida plena, vida em abundância, só temos na pessoa de Jesus Cristo. E eles fizeram isso. Vamos destacar aqui algumas características dos apóstolos nesse episódio aqui. Primeiro, a valentia desses homens. Essa valentia estava no fato de terem andado com Jesus. Eles conheceram a Jesus. De terem visto as maravilhas operadas pelo Senhor Jesus. Jesus realizou milagres. Jesus realizou tantos milagres e aqueles homens presenciaram, viram. A valentia delas é porque eles viram a Jesus ressuscitado. Eles viram Jesus ser elevado ao céu sobre uma nuvem. Mas aqueles homens também tiveram as suas próprias vidas transformadas por Jesus. Por esse motivo eles eram valentes. Não era uma valentia natural neles, era uma valentia de Jesus que estava neles, e por esse motivo eles estavam levando o Evangelho. Por esse motivo eles estavam sendo presos por causa do Evangelho. A valentia deles fazia com que eles pudessem ir adiante. Mas segundo, eles eram homens de princípio. O princípio da vida desses homens era que a todo custo, em todas as circunstâncias, a primeira coisa que eles deveriam fazer era obedecer a Deus. Se em cada um de nós tivesse esse princípio também. Obedecer a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação, a primeira coisa, obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Aqui está no sentido da pregação do Evangelho. Mas eu pergunto, como é que eu e você podemos também anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho? Podemos fazê-lo através da nossa vida. Podemos fazer através dos nossos relacionamentos. Podemos fazer através da nossa
da nossa responsabilidade no trabalho, a nossa responsabilidade escolar, a nossa responsabilidade conjugal, a nossa responsabilidade familiar, a nossa responsabilidade para com os nossos pais, a nossa responsabilidade para com os nossos filhos. Nós precisamos lembrar que a primeira coisa que precisamos fazer é obedecer a Deus. Nós estamos obedecendo ao Senhor e desta forma nós também estaremos anunciando o Evangelho, porque o Evangelho é vida, o Evangelho é transformação, o Evangelho não é religião, é uma pessoa, é Jesus Cristo o Evangelho. Nós precisamos entender isso. Então esses homens, eles agiram dessa maneira perguntando, isso é seguro? Eles não perguntaram isso, simplesmente eles obedeceram. Eles não perguntaram, é assim que Deus quer que eu faça? Para decidir se agiriam dessa forma ou não? Não. Esses homens deixaram de lado os cálculos de segurança e obedeceram. É isso que Deus quer de cada um de nós. Se eu creio no Deus verdadeiro, se eu creio que esse Deus me transformou, preciso obedecê-lo de primeira. Devemos fazer como alguns pais fazem com os filhos. Filho, quando o papai te dá uma ordem, obedeça de primeira. Não é ficar aí querendo saber se vai ou não vai, se obedece ou não obedece. A ordem foi dada, ela precisa ser obedecida. É como num regime militar, né, Serginho? A ordem foi dada, cumpra. É isso que esses homens fizeram. Então eles foram homens de princípio, eles se arriscaram, eles desejaram arriscar a própria vida para poder obedecer a Deus. E muitas vezes nós não arriscamos a vida por coisas tão simples, né? Nós não somos ameaçados de morte, de prisão, mas a gente acaba não obedecendo, fazendo perguntas para saber se vale a pena ou não vale a pena obedecer. Deus quer que nós o obedeçamos como esses homens fizeram. Terceiro, esses homens sabiam de seu dever e de sua função. Eles sabiam que eram testemunhas de Cristo. Isso era claro para eles. Eles sabiam que testemunhar de Jesus era testemunhar por experiência pessoal. Eles participaram dessa experiência pessoal, eles conheceram a Jesus. Jesus transformou a vida deles. Jesus passou a ser Senhor da vida deles. O que eles estavam dizendo era certo. Por esse motivo, eles não podiam pregar outra mensagem, ensinar outra verdade, porque não existe outra verdade. Jesus Cristo é a verdade. Não existe outra vida, Jesus é a vida. Não existe outro caminho de salvação, Jesus é o caminho. Eles não tinham outra verdade para poder ensinar. Então foram homens que sabiam do seu dever, sabia da sua função, e aqui está a responsabilidade desses homens. E nada podia deter esta mensagem, esse ensinamento, nada podia deter esses homens. E eles foram em frente. Eles conheciam a verdade por experiência pessoal. E eu creio que hoje, a grande dificuldade de muitos membros de igreja, é porque são membros de igreja, mas não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Jesus não os transformou. Ainda estão religiosos. Têm dificuldade para falar de Jesus, de testemunhar de Jesus. Na hora que precisam testemunhar, fecham a boca.
Na hora que precisa saber com quem andar, onde ir, as pessoas negam a Jesus nesse momento. Por quê? Porque elas ainda não conhecem o seu dever nem a sua função. Não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. E nessa noite, se você ainda não teve essa experiência pessoal, é momento para você poder entender isso. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho. E você precisa abraçar essa verdade, abraçar esse caminho. Você precisa abraçar essa vida. Você precisa ter experiência pessoal. Não é apenas ser um religioso. Você precisa conhecer o próprio Senhor Jesus. E quando a verdade ela é experimentada, é impossível deter essa verdade. Essa verdade jamais será detida. Pode ir para a prisão, pode ir para a morte, mas a verdade continua sendo defendida, porque ela é uma experiência pessoal. E do interior da pessoa, ninguém pode tirar essa verdade. Do nosso coração, ninguém pode tirar a verdade. Pode tentar aprisionar o nosso corpo. Pode tentar tirar a nossa vida, mas jamais poderá deter a verdade. Por esse motivo, há uma perplexidade por parte das autoridades. A partir do versículo 21, que nós não lemos todo o versículo, está escrito: mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembléia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Versículo 22. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. Versículo 23. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. Meus amados, os apóstolos não fugiram. Eles não fugiram. Porque se eles tivessem fugido, eles não estariam no templo ensinando. Quem sabe eles estariam enfiados em alguma caverna. Mas não lá no templo. Por esse motivo, as autoridades ficam perplexas diante dessa situação. Esses homens foram retirados da cadeia. Esses homens foram conduzidos ao lugar de onde foram conduzidos para a prisão, para darem continuidade à obra paralisada. Perplexidade. É dessa maneira que a sociedade deveria ficar para conosco. Perplexos. Ameaçados, aprisionados, libertados da prisão e retorna para o mesmo lugar onde eles haviam sido presos. Ou esse pessoal é louco, ou a verdade que esse pessoal está defendendo é verdade. É real. Eles ficaram perplexos. As pessoas ficam perplexas com a vida que você tem. Elas chegam para dizer: olha, acho que esse camarada não bate bem da cabeça. Ficar defendendo isso, ficar ensinando isso. Eles ficaram perplexos. E Deus gostaria que a mesma coisa acontecesse conosco. Que a sociedade olhasse para nós e ficasse perplexos. E perguntando
o que aconteceria em seguida. O que essas pessoas são capazes de fazer. Até onde eles vão chegar. Era essa a pergunta que estava na cabeça dessas autoridades. A perplexidade desses homens acabou gerando também, acabou transformando-se em medo. Versículo 26. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos. Agora pela terceira vez, né? Prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Que apedrejasse quem? Quem foi prender os apóstolos. Em seguida, versículo 27, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem. Veja bem, eles não citam o nome de Jesus. É em nome desse homem. E disse ele, e mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Essa é a função da igreja. É encher a cidade com o ensino de que Jesus é Deus, que Jesus está vivo e que Jesus quer dar vida às pessoas que ainda não têm a vida eterna. Essa é a função da igreja. Mas o que nós temos enchido a nossa cidade? O que é que nós temos feito aqui na nossa cidade? O que é que nós temos apresentado à nossa cidade? É isso que vai transformar, ou não vai transformar. Qual é a mensagem que você tem levado, que nós temos levado à nossa cidade? Que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o único Salvador, que há salvação somente em Jesus, que religião nenhuma transforma vidas, que só Jesus transforma? Ou será que nós também somos daqueles que diz, olha, toda religião é boa, toda religião leva o ser humano aos céus? Ou será que você também apregou essa mensagem? Não foi essa mensagem que Jesus mandou que nós a ensinássemos? Não foi essa. Foi a mensagem de vida eterna, na própria pessoa do Senhor Jesus. É essa mensagem que nós devemos pregar. E quando nós levamos essa mensagem vai causar perplexidade nas pessoas e vai causar medo nas pessoas. Por que razão? Porque alguém que crê em Jesus e defende a salvação em Jesus, mesmo que seja necessário ser preso ou ser morto, a pessoa, ela não deixa de anunciar essa verdade. E é isso que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Eu creio que o que encorajou esses apóstolos também a agir da maneira como eles estavam agindo, é porque eles se lembraram das palavras que o Senhor Jesus ensinou, e eles estavam presentes em Mateus capítulo 10, versículos 17, 18 e 28. Você pode ler o capítulo 10 todo depois da sua casa, mas eu quero ressaltar esses versículos. Versículo 17 de Mateus 10. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Então, eles sabiam que isso poderia acontecer com eles. Versículo 18. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunha a eles e aos gentios. E foi isso que esses homens fizeram. Diante das autoridades, eles anunciaram a Jesus o que o Senhor Jesus disse. Versículo 28. Não tenham medo
dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. É disso que nós devemos ter medo. As pessoas podem nos aprisionar por causa de Jesus. As pessoas podem tirar a vida física nossa, mas elas não podem matar a nossa alma. A nossa alma pertence a Deus, pertence a Jesus. A nossa alma foi transformada. Por esse motivo aqui, o nosso comportamento é transformado. É por esse motivo que o nosso vocabulário é transformado. É por esse motivo que a nossa postura foi transformada. Porque Jesus transformou a nossa alma. E se a nossa alma está transformada, todo o nosso ser, toda a nossa maneira de se comportar nesse mundo será diferente. Passou por transformação em que as outras pessoas não passaram porque ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então veja bem que esses homens tiveram poder para testemunhar. Então os apóstolos deram testemunho vibrante àquelas autoridades. Versículos 29 até o 32, de Atos capítulo 5. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Isso é testemunho. Vocês querem impedir que nós anunciemos Jesus ao povo? Nós temos que obedecer primeiramente a Deus. E não a vocês que são autoridade. Primeiramente a Deus. Aí continua: o Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Eles testemunharam para aquelas autoridades. Eles não se intimidaram. Querem nos prender, nos prendam, mas vocês vão ter que ouvir. E eles falaram. Meus amados, esse é o Deus que intervém. Esse é o nosso Deus. Quando nós, transformados pelo poder dele, anunciamos a sua mensagem, ensinamos a sua mensagem, se formos aprisionados, Deus pode usar dos meios que ele quiser, e até mesmo de um anjo, para nos tirar da prisão. E se novamente formos pegos anunciando a mensagem e formos presos novamente, Deus nos dá autoridade para não nos intimidarmos, para falarmos resolutamente diante daquelas autoridades, que de fato elas são pecadoras, que de fato Jesus foi lá para a cruz por causa dos pecados delas, e que elas precisam se arrepender para poderem ter vida eterna. E eles continuaram dizendo: somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Então veja bem, aqueles homens foram valentes? Foram. Mas foram valentes por quê? Porque o Espírito Santo estava dentro deles. Lembra, em Atos capítulo 2, que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles receberam o Espírito Santo de Deus, e a partir daí, nada puderam deter esses homens. Ah, meus amados, quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, no controle da nossa vida, nós temos ousadia, nós vibrantemente
vamos anunciar essa verdade. O ser humano precisa ser salvo. E o ser humano vai ser salvo quando eu e você falarmos para eles que Jesus é o Salvador. E é isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos levar essa salvação àqueles que ainda não aceitaram Jesus. E você que aqui está, se ainda não aceitou a Jesus, a mensagem dessa noite deixou claro que a vida está em Jesus. E você está em busca da verdadeira vida. E a verdadeira vida está em Jesus. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai gozar de vida eterna. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore aí no seu lugar por você mesmo. Ore pelas pessoas que estão aqui, que ainda não aceitaram Jesus, ou por alguém que você conhece que ainda não aceitou a Jesus, para que você seja o agente de Deus para levar essa mensagem a essas pessoas. Ore a Deus, pede a Deus que te capacite e que você o obedeça para levar essa salvação adiante. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os vazios preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste Senhor Deus e Pai, diante da Tua palavra que ouvimos esta hora, o Teu Santo Espírito de fato quer preencher as lacunas que há na vida de cada membro da Tua igreja que se reúne aqui, para que o Evangelho do Senhor Jesus seja anunciado. Realmente o nosso corpo é o templo do Senhor. Que o Senhor esteja preenchendo todos os lugares onde ainda existe resistência da nossa parte, para que cumpramos a nossa missão, que é a de ensinar, que é a de proclamar o Teu Evangelho. Então, ó Deus, faça isso. Faça isso, Pai, quebrando o nosso coração. Não permitas, Pai, que saiamos daqui nesta noite resistindo o trabalhar do Senhor. Certamente há pessoas aqui, ó Deus, que não testemunham de Jesus, porque o templo do Senhor, que é a vida delas, ainda está sendo ocupada por coisas, por lugares, por companhias, por prazeres, que tem dificultado o testemunhar de Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a sermos como os apóstolos, vibrantes pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se coloque em pé, vamos cantar juntos. Do início novamente. Senhor, eu
sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os vazios preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e dissabor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Amém? Pode sentar. Nós estamos chegando ao final do culto desta noite. E como temos dito em final de todos os cultos, não vá correndo embora. Mantenha relacionamentos, amizades. Se você não tem amizade, crie amizade com as pessoas aqui. Abrace as pessoas. Ou pelo menos dê um aperto de mão. Não vá correndo para casa. A nossa igreja tem criado um ponto de convivência, que é aqui no auditório Pastor Ivan Freitas. A foto está aí? Está aí. E você pode... Tá, não tá, tá. Então você hoje pode saborear esse bauru de carne aqui na nossa cantina. Família Gerbasi é que preparou tudo isso para nós hoje, tá bem? Você estará tendo esse tempo de comunhão e ao mesmo tempo você estará investindo nos ministérios da nossa igreja. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, despeça-nos em paz para os nossos lares, debaixo da mão do teu servo. E agora, que a graça do Senhor Jesus, que o amor grande do nosso Deus e Pai e as consolações insondáveis do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, amados, e com os nossos irmãos para sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Tem mais uma? Eles vão cantar, os irmãos vão aguardar, depois cada um vai sair